Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui preparando um pouquinho de atraso para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Quero agradecer a presença de todos. Vamos esperar um pouquinho para dar tempo do pessoal entrar. Hoje nós vamos falar sobre como dizer um não elegante. Alguém me perguntou assim, mas o que é um não elegante? Você vai aprender hoje o que é um não elegante. Um não com elegância. Vamos esperar mais um pouco. Enquanto o pessoal está entrando, eu gosto de ver de que cidade que você está falando. Coloca aí de que cidade onde você está assistindo, está participando. Coloca aí o nome da cidade, que é para mim dar um alô para você, mais uns 2 minutos, enquanto a gente espera mais pessoas entrarem. De que cidade que vocês são? Dracena, eu conheço essa Marli. Piracicaba, opa, tem um grande amigo aí em Piracicaba, preciso ir em Piracicaba. A Sandra de Curitiba, Thelma de Sergipe, abraço para Sergipe. Margarida lá de Agulha, Nelman está entrando agora, Santa Bárbara do Oeste, Nossa Senhora, Ivanete de Placas. Ô, irmã Ivanete, tudo bem aí em Placas? Eu preciso ir em Placas para tomar um suco de cacau. Flávia Maria de Teresina, Jamile, da onde que é a Jamile? A Mídia, Tapiratiba, o Clécius, de Sergipe, a Marivane, legal, legal, Três Lagoas, o Nelman, tá entrando de Três Lagoas, é vizinho nosso aqui perto da nossa cidade. É uma grande alegria vocês estarem acompanhando o meu trabalho. A nossa ideia aqui é realmente passar conteúdo bom que venha ajudá-los. São Bernardo do Campo. Vai colocando aí, pessoal, a cidade da onde que vocês estão entrando. Marcelo Berti está conosco também. Hoje tem um conteúdo muito bom. Preparei uma tarefinha também para a gente fazer aqui ao vivo. Vamos ver se a gente aproveita bem esses 50 minutos mais ou menos de aula, para que possa ajudar na sua parte emocional, no seu crescimento. General Salgado, vamos colocando aí a cidade. Eu gosto de ver aonde que está chegando a nossa live. Qual que está sendo o nosso alcance. O Cleiton Bernardes entrou nesse minuto. A Ieda, da Alemanha, irmã Ieda, da Alemanha, ela esteve me visitando lá em Ribeirão Pires, ela e o Jürgen, nosso irmão Jürgen lá da Alemanha, cooperador lá em Berlim, e a irmã Ieda lá de Ribeirão Pires. A Marta de Cristais, Minas Gerais, amém, Marta. Cleusa Soares também está conosco. Pessoal, vai colocando aí a cidade. Já vou começar a fazer as explicações de como vai ser a aula de hoje, para nós ganharmos tempo. Bom, primeiro eu queria fazer um esclarecimento, porque eu comentei hoje durante um story, né, sobre o louco e o louco sábio. O pessoal tem aquele negócio de dizer que o psicólogo, que ele é médico de loucos, ou psiquiatra, médica de loucos, não vou nem no psiquiatra, nem no psicólogo. E interessante que um filósofo, no ano de 1500, ele é um pouco antes de Martinho Lutero. Inclusive, ele até influenciou o Martinho Lutero na parte teológica. Mas isso aí é assunto para outra live. E o Erasmo de Roterdã, ele escreveu o seguinte, que todos nós somos loucos. E existem dois tipos de loucos. Os loucos sábios e os loucos loucos. Bom, o que seriam os loucos sábios? Ele disse o seguinte, que os loucos sábios sabem que a vida é uma loucura e que as pessoas dizem uma coisa e pensam outra e que às vezes até fazem outra coisa, né? Diz, pensa e faz tudo diferente. E ele disse também que os loucos sábios são artistas que representam um papel
uma comédia, uma tragédia para um público imaginário. Olha só a explicação do filósofo. E ele diz que é uma ilusão que nós pensamos que temos o domínio sobre nossos pensamentos e corpos, quer dizer, não sobre os nossos corpos, nós não temos domínio nenhum, segundo esse filósofo. Por isso que ele falou que esses são os loucos sábios. Ou seja, o louco sábio interpreta um papel e não tem domínio nem de si, nem dos pensamentos. Esse seria o louco sábio. E tem uma ilusão de que tem o domínio. E até Shakespeare também falou assim, que a vida é um teatro de som e fúria. Então, segundo esse filósofo, nós estamos interpretando um papel. E as nossas crenças, nossos princípios, às vezes somem no ar da vida prática. Ou seja, durante a prática, todas as coisas que nós pensamos vai mudando. Então, por isso que ele diz que nós somos loucos sábios. Agora, existe também o louco louco. Quem que é o louco louco, na opinião do filósofo? O louco louco, ele não sabe que a vida é uma representação. E ele acha que ele realmente é o personagem que ele interpreta. Ele acredita no papel que ele interpreta. Então ele não é uma pessoa maleável, flexível. Ele acredita em si mesmo, ama o personagem mais do que ele mesmo, sem perceber se transforma no próprio personagem. Um pouco confuso, mas deixa eu simplificar. O louco sábio sabe que a vida nós temos que estar sempre em mudança. E o louco louco acha que não deve mudar. O louco sábio seria aquele que tem a figura de uma criança, a figura de um adulto conforme o momento, ele aproveita a vida, ele vai surfando conforme a onda e, se necessário, ele muda o pensamento dele. Agora, o louco louco, ele é rígido, ou seja, ele é concreto. Se não for do jeito dele, ele não aceita. Se não for da maneira dele, o mundo está errado, mas ele está certo. Porque ele é um louco louco, ele acredita no personagem que ele mesmo criou. Espero que tenha ficado claro para vocês. Bom, na primeira aula eu fiz um diagnóstico, nós falamos sobre a autossabotagem e nós conseguimos identificar alguns comportamentos que nós fazemos que seria uma autossabotagem daquilo que eu estou querendo alcançar, certo? Hoje eu quero falar sobre vários pontos da nossa vida, para iniciar a nossa aula, que eu tenho que observar para que eu possa depois fazer um controle, uma observação, fazer alguma mudança para que eu possa atingir meus objetivos e me adaptar à vida, certo? Então, para você saber as áreas da sua vida, como que você está, e depois eu vou falar sobre como seriam essas mudanças, eu vou propor para vocês uma atividade, certo? Opa, Hudson, Kate, Hudson, beijo, esse menino é gente boa. Eu vi você mandando beijo para sua avó, viu? Essa atividade que eu vou propor para vocês é o seguinte, olha aqui na minha mão, eu quero que vocês peguem uma régua, certo? Nesta régua, vocês vão colocar de 1 centímetro e 1 centímetro, certo? 1, 2, 3, até o 10. E vocês vão colocar um pontinho, tá vendo? De 1 até 10, no primeiro você coloca um pontinho, no segundo, no terceiro, até chegar no 10, certo? E na linha que você vai ver aqui do lado, você vai escrever, aqui, esse que eu vou ditar para vocês agora. Você vai escrever na primeira linha, lazer, finanças, carreira, intelecto, emoções, vida espiritual, condicionamento físico, relacionamento íntimo, vida social, relacionamento familiar. Eu acho que eu falei muito rápido, então vamos fazer assim, para a gente ganhar tempo, eu vou falar para mim mesmo como se eu estivesse fazendo, porque se eu for esperar todo mundo anotar, nós vamos demorar muito. Depois vocês assistem a live, que vai ficar gravado. Então seria assim, tem 10 campos da minha vida que eu anotei aqui, certo? Lazer, finanças, carreira, intelecto, emoções,
vida espiritual, condicionamento físico, relacionamento íntimo, vida social, relacionamento familiar. E eu quero que você coloque uma nota de 1 a 10 para cada área da sua vida, certo? Então seria assim, na primeira parte, lazer, como que você está? Você está se divertindo bem toda semana? Você faz tempo que você não tem nenhuma atividade de lazer? De 1 a 10, que nota que você dá? Se a sua nota for 5, você conta até os 5 e marca um pontinho na primeira linha, na coluna do lazer. Se a sua nota for 0, você coloca um pontinho no 0, certo? A segunda nota é finanças, como você está de grana, como você está de dinheiro, certo? Está devendo ou tem dinheiro sobrando? Não sabe o que faz com o dinheiro? Se você não sabe o que faz com o dinheiro, nota 10. Você vai pegar no 10 e colocar um pontinho. E assim sucessivamente. Ou seja, você vai dar nota para... Agora eu vou falar devagar. Lazer, finanças, carreira, intelecto, emoções, vida espiritual, condicionamento físico, relacionamento íntimo, vida social, relacionamento familiar. Vamos colocar na carreira, a nota que você dá para a sua carreira, se você está contente com a posição que você está, se você está estudando, se você está pensando numa promoção, se você quer crescer na sua empresa. Intelecto, você está estudando, você está fazendo um curso, está fazendo uma pós, está aprendendo numa palestra de graça, gratuita, igual essa que nós estamos fazendo, está lendo livros. O que você está fazendo para melhorar o seu intelecto? Emoções, como está o seu controle emocional? Você chora fácil? Você tem medo? Você tem ansiedade? Você se irrita fácil? Você está controlado com as suas emoções? Ou você está descontrolada? Como que está a depressão, a ansiedade? Está tudo bem? Tudo nota 10? Então coloca a nota. Vida espiritual. Está indo na igreja? Está seguindo alguma religião? Onde que você exerce a sua espiritualidade? Você está frequentando? Está frequentando o seu templo, o seu grupo? Aquilo que te faz bem? Ou você faz tempo que não cuida da sua vida espiritual? Dá a nota de 0 a 10. Coloca uma notinha aí. Condicionamento físico. Tá fazendo caminhada. Ó, a Juraci entrou. Juraci, tudo bem aí? E o Batistella? Condicionamento físico. Tá fazendo caminhada. Tá se cuidando. Tá fazendo academia. Não está fazendo nada. Tá acima do peso. Faz anos que não faz nada. Certo? Como está o seu condicionamento físico? Vai subir uma escada, já cansa demais? Coloca a sua nota de 0 a 10. Relacionamento íntimo, sexualidade, vida amorosa, como que anda? Coloca a notinha aí, de 0 a 10. Vida social, como que está a sua vida social? Seus amigos, como que você tá para sair para comer uma pizza, para chamar os amigos para vir em casa fazer um churrasco, comer uma pizza, fazer um chá, sair juntos. Como que está a sua vida social? Ou não está saindo de casa? 0 a 10. Relacionamento familiar. Relacionamento familiar. Como que está com os filhos, com os irmãos, com o cunhado? Como que está com todo mundo, gente? Como está tratando a família? Olha, a Wanda aqui, correu 12 quilômetros ontem. Maravilha! Nota 10 para você também, 12 km já é um longão. Então, percebam que eu coloquei várias partes da nossa vida e é para você colocar a nota, certo? Se você colocou a nota, igual eu coloquei nesse exemplo aqui de brincadeira, certo? E é para você ligar os pontinhos, do primeiro até o 10º, e fazer essas ligações. O que nós teremos? Um pequeno gráfico, onde você vai ver se a sua vida está equilibrada, se você está na média 6, na média 7, na média 8, ou se está muito desproporcional.
Aquele lugar que você tirou a nota muito baixa é o ponto que você tem que investir, que você tem que se dedicar mais, é o seu ponto de melhoria. Essa que é a ideia dessa atividade que eu passei para vocês. Depois, vocês podem entrar em contato comigo que eu dou mais explicações, tá bom? Opa, a Marli está ajudando aqui, ela colocou as 10 áreas para quem não teve tempo de anotar e depois colocar as notas de novo. A Marli depois vai lançar novamente. Marli é a minha esposa, está aqui ajudando, é minha parceira nos cursos, na vida e em tudo. E é psicóloga também, e me influenciou a fazer psicologia. Bom, agora você já sabe qual as notas que você tem, você já sabe qual a área da sua vida que você está precisando dar uma alinhada. E agora eu vou falar com vocês sobre o que nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar, provavelmente, alguma habilidade. Seja habilidade técnica, seja habilidade emocional. O que é a habilidade emocional? A habilidade emocional é aquela característica sua que você não coloca no currículo. Ó, você vai fazer um currículo, você está querendo uma vaga de emprego, certo? Você coloca lá, você fez 2 pós-graduação, você coloca quais foram os 2, 3 empregos que você teve antes, coloca se você fala uma língua, 2 línguas, qual que é a sua habilidade, qual que é a sua especialidade. Ou seja, é a sua parte técnica. Mas a parte emocional você não coloca no seu currículo. Bom, pelo menos eu nunca vi nenhum currículo escrito assim, eu sou ansioso, eu sou teimoso, eu tenho pós-graduação em teimosia, eu sou insuportável, tá? Vou colocar aí no meu currículo que as pessoas têm que ter muita paciência comigo, porque eu sou muito briguento. Você coloca isso no seu currículo? Não coloca. Então nós colocamos as hard skills, que é as habilidades técnicas, e nós deixamos meio disfarçada as soft skills, a inteligência emocional. E as pessoas são demitidas devido à falta de inteligência emocional, falta de habilidade para lidar com conflitos, falta de habilidade para trabalhar em conjunto. No casamento é a mesma história. Os casamentos terminam porque as pessoas não têm habilidade para lidar com as situações. Não é por falta de dinheiro, lógico que a falta do dinheiro provoca estresse, mas se você tem habilidade emocional, você administra tudo isso. Então você precisa se cuidar para que a sua falta de habilidade emocional venha te sabotar, certo? Então, o que seria essas habilidades emocionais? Inteligência emocional é a inteligência interpessoal e intrapessoal. Eu me conheço e eu sei como administrar meus humores e eu sei respeitar as pessoas, eu sei entender o outro, eu tenho empatia, eu tenho jogo de cintura, eu tenho flexibilidade, eu tenho paciência. Então, na inteligência interpessoal, na inteligência intrapessoal, eu me torno especialista na gestão das emoções. Eu sei cuidar da minha agressividade, da minha timidez, da minha impaciência, da minha impulsividade, do meu medo, da minha agressividade. Muita coisa? Todos nós temos isso aí. Só que tem épocas que nós não sabemos administrar corretamente. Não sabendo administrar, vai provocar conflitos. Você, por exemplo, você pensa antes de agir. César Freitas, meu amigo, chegando aí. Você pensa antes de agir? Você consegue identificar quando você tem um pensamento automático negativo? Tem hora que nós temos pensamentos negativos de forma automática. E às vezes nós nos deixamos guiar por eles. Não podemos nos deixar levar pelo pensamento automático negativo. Temos que pensar, colocar a consciência acima do pensamento automático negativo e julgar aquele pensamento. Porque o pensamento é somente um pensamento. Ele provoca emoções,
mas ele é somente um pensamento. Só que ele tem o poder de provocar uma emoção e você agir por essa emoção. Agindo por essa emoção, você pode provocar dor, você pode provocar desconforto e você pode ter um resultado diferente daquilo que você esperava. Então, hoje nós vamos falar sobre a habilidade de falar, a habilidade de se comunicar. Se eu não me comunico, eu corro o risco de me tornar uma pessoa submissa. Ou seja, eu aceito tudo o que as pessoas me colocam, porque eu não tenho força, não tenho condições, não tenho coragem de falar aquilo que eu penso. Mas, por outro lado, se eu já falo na lata, se eu já grito, se eu já pego pesado, quando eu não concordo com alguma situação, eu me torno uma pessoa também agressiva e uma pessoa difícil de trabalhar. Então, eu vou precisar aprender a ser habilidoso na minha maneira de falar. Aristóteles, outro filósofo, ele disse assim, que todo mundo pode zangar, todo mundo pode ficar nervoso, mas ficar nervoso na hora certa, pelo motivo certo, da maneira certa, não é fácil. Ficar zangado na hora certa, pelo motivo certo, da maneira certa, pelo motivo certo, da maneira correta, é muito difícil. Porque nós tendemos a explodir em situações que não era a hora. E aí nós provocamos uma situação, porque nós agimos nesse momento por impulso. Nós precisamos nos cuidar para sermos, como disse no início da live, loucos sábios. Vai ter um comportamento de louco, mas pensa antes no que você vai fazer. Senão você vai ter um comportamento de louco, louco mesmo. Ou seja, as pessoas até vão achar que você talvez teria até motivo para ter falado, mas falou com tanta dureza, foi tão maldoso, foi tão pesado nas palavras, que as pessoas que eram para ficar do seu lado acabam ficando contra você, certo? Então nós vamos aprender hoje como falar da maneira correta, como usar o não de uma maneira em que a pessoa vai até nos agradecer da maneira como você chamou a atenção, da maneira como você tocou naquele assunto, certo? Porque você usou as habilidades da inteligência emocional. É isso que nós trabalhamos na terapia. E aproveita aqui essa pausa para explicar para quem entrou agora, que pode ser que não esteja acompanhando. Segunda-feira eu já dei uma aula, que foi sobre o sabotador que vive em mim. Foi uma aula praticamente de diagnóstico, para nós observarmos os comportamentos que nós temos que prejudica naquele objetivo, no desejo que nós temos, naquilo que nós gostaríamos de alcançar. Hoje, nessa segunda aula, já vou falar sobre ferramentas para que nós possamos melhorar, podemos já colocar em prática para que você possa ter uma qualidade melhor nos relacionamentos. E na sexta-feira, a aula terceira, eu vou falar sobre autoestima e amor próprio. Como desenvolver a autoestima, como aumentar o amor próprio, porque se eu não tiver esse amor por mim, esse entendimento do que eu preciso, essa empatia comigo mesmo, como que eu vou tratar bem as outras pessoas, certo? E essas 3 aulas fazem parte do curso Construindo o Meu Caminho. O curso Construindo o Meu Caminho vai iniciar nos próximos dias, e essas 3 aulas estão sendo disponibilizadas gratuitamente, mas fazem parte do curso. Dentro do curso nós vamos ter tarefas, nós vamos ter dinâmicas, nós vamos ter muito conhecimento sobre como regular nossas emoções, como entender o funcionamento da inteligência emocional em mim e nos outros, para que nós possamos crescer, melhorar a nossa nota. Que nem eu coloquei aqui,
Olha só esse zigue-zague nas diversas áreas da vida. Fazendo o curso Construindo o Meu Caminho, eu vou passar para vocês uma caixa de ferramentas. Eu vou passar para vocês aquilo que eu ensino na terapia para os meus pacientes, né, ao longo de todos esses anos, de quais os comportamentos, qual o olhar que você deve ter sobre a situação, sobre as pessoas e ajudar você a pensar. Porque, na verdade, a terapia, eu não vou ensinar você, não vou te dar uma fórmula pronta, uma pílula mágica. Isso não existe. Porque a terapia não vai impedir você de passar pelos desafios da vida, pelas dores da vida, mas a terapia vai ajudar você, quando você se perder em alguma situação, a terapia ajuda você a enxergar que você está perdido. Ou seja, ver o lugar onde você saiu fora da estrada, perceber que você está perdido e mudar o caminho, mudar a direção, se levantar e continuar na sua trajetória. Na terapia, você aumenta a sua musculatura emocional, você cria resiliência e você passa a ter mais autodomínio, autocontrole. Lógico que isso é um treinamento, claro que isso demora um pouco, claro que não é fácil. Pensa bem, você pegar uma caixa de ferramentas onde tem martelo, serrote, serra elétrica e você não está acostumado a trabalhar com aquelas ferramentas. É até perigoso, sabe assim? Às vezes a pessoa se empolga tanto, eu vou ensinar daqui a pouco como dizer não. Às vezes a pessoa se empolga tanto, ouve falar assim, eu tenho que dizer não, eu tenho que me impor. Aí sai falando não para todo mundo e falando às vezes até com agressividade. Então tudo tem que ser aos poucos, tudo tem que ser com paciência, mas não desistir da trajetória, não desistir do caminho que você escolheu. O nome do curso, que é Construindo o Meu Caminho, não é por acaso. Quando você chega numa mata fechada, você vê aquele desafio. Vamos colocar assim, os desbravadores da sua cidade ou da minha cidade. Quando chegaram aqui, era mata fechada, certo? Eles derrubaram árvores, colocaram fogo, fizeram buraco, carpiram, transpiraram, sofreram e fizeram uma estrada, uma trilha. Depois que essa trilha estava pronta, estava feita, ficou muito fácil chegar em Dracena, né? Porque já abriu a picada, já abriu a estrada. É a mesma coisa quando você está criando um novo hábito. É a mesma coisa quando você está aprendendo a estudar para um concurso. É a mesma coisa quando você está querendo mudar uma emoção, um comportamento seu inadequado, que você sabe que está atrapalhando o relacionamento. É a mesma coisa quando você fala assim, eu vou sair do sedentarismo e quero fazer caminhada, quero ir na academia. Os primeiros dias vai ser terrível, vai ser doloroso, vai ser triste. Mas depois que você começou, depois de 2 meses, a estrada está pronta no seu cérebro. A neuroplasticidade do nosso cérebro se encarrega de você fazer o resto tudo no automático. Esta semana, quarta-feira, eu participei do meu treinamento, né, de acordo com o que o professor colocou lá, de acordo com o que o Luiz pediu para mim fazer. Mas eu treinei segunda, terça e quarta, é hoje. Cada dia um treino diferente. Acordei no automático, não acordei sorrindo, pulando, saltitando. Acordei sabendo, hoje eu tenho compromisso. E fui para o treino, certo? A alegria veio depois que o treino acabou. Durante o treino, ou na hora que eu estava me arrastando para chegar lá no ponto, não tive alegria nenhuma. Você tem alegria, você levanta correndo, saltitando para ir trabalhar? Não. Você vai trabalhar porque você tem compromissos, pode até gostar do trabalho, mas tem dia que você vai se arrastando, porque você pensa assim, eu tenho compromissos, tenho contas para pagar, tenho
obrigações, não existe a opção de não ir. E você vai. Depois que você já está lá, você acaba até se divertindo. É isso que o Construindo o Meu Caminho vai te ensinar também. Como você mudar hábitos e comportamentos. E depois que a estrada, a trilha estiver pronta, vai ficar muito fácil. Aí as pessoas vão até admirar e falar assim, como que você mudou? Como que você está fazendo algo tão diferente? Mas porque você insistiu e porque valia a pena a estrada que você queria seguir. Então eu te convido para fazer esse caminho junto comigo e com a Marli. Nós vamos ser os seus professores nesta caminhada. A aula de uma vez por semana e depois eu vou explicar certinho. Mas vamos dar a sequência, vamos continuar. Bom, pessoal, é o seguinte agora. Eu quero falar para vocês de uma técnica que eu vou ensinar para vocês do não elegante. Como você vai dizer não de uma maneira elegante? Porque eu preciso me impor, eu preciso colocar a minha vontade, mas eu também não posso ser agressivo com as pessoas, que aí eu espanto as pessoas. Mas tem uma regra, tá? Tem algumas regras para que você possa dizer esse não de uma maneira assim bem elegante. Cuidado para não confundir com o relacionamento pessoal. Ou seja, a pessoa fala assim, eu não posso dizer não porque eu vou magoar a pessoa que está me pedindo alguma coisa. Não confunda, não tem nada com o pessoal, certo? Você vai dizer não porque é o melhor, porque você está certo que existe uma outra opção. Então não leve para o lado pessoal. Segunda regra para aprender a dizer não. Não precisa usar a palavra não. Você pode justificar, mas não diga assim, eu não vou. Fala, nesse dia eu tenho um compromisso, estarei em tal lugar. Fiquei com muita vontade, mas não poderei estar presente. Coloca no final, mas não coloca assim, não, eu não vou. E de preferência, deixa um pouquinho o não de lado. O que vou perder? Quando você vai dizer o não, você tem que pensar assim, por que é importante eu dizer não? O que eu vou perder se eu disser um sim? Porque todo sim tem um não. Você está dizendo não para alguma coisa, certo? Às vezes você vai perder, uma regra também, às vezes você vai perder popularidade, mas você vai ganhar respeito. Que lá na frente a pessoa vai entender por que você disse o não. Então você perde um pouco de popularidade quando você diz não, mas lá na frente se ganha respeito. Melhor um não claro do que um sim meio apagado, certo? Seja bem claro quando você for dizer o seu não. Bom, agora eu falei as regras. Agora eu vou dar o exemplo de alguns tipos de não, certo? Como você poderia fazer? Seja suave. Olha, não poderei estar presente neste evento devido a um outro compromisso, mas eu agradeço você ter lembrado de mim. Um não com suavidade. Terceiro, você pode dizer assim, vou olhar a minha agenda e depois te dou a resposta. A Thelma colocou aqui, eu já falo não. Então, Thelma, tem várias maneiras de dizer não. Nesse outro modelo, você fala assim, ó, vou olhar a agenda e depois te dou um retorno. Outra maneira de você dizer não é você ser meio engraçado, meio com humor, fazer uma brincadeirinha, para que a pessoa sinta assim que realmente você não poderia estar presente, mas você ficaria feliz, mas não vai ter jeito. Leva bem na esportiva, na brincadeira. E às vezes acontece também de alguém pedir para você para fazer algo no trabalho. Tem várias situações para falar não. No trabalho, numa reunião na igreja, no casamento. Tem vários lugares para você dizer não. Eu tenho alguns vídeos no YouTube, na internet que eu falo como dizer não. Entra no meu YouTube que eu tenho mais exemplos lá. Mas, por exemplo, no trabalho. Vem alguém de superior e pede para você fazer um trabalho. Você fala assim, olha, eu posso fazer,
mas qual dos outros trabalhos que eu posso deixar de lado? Ou seja, você vai fazer aquele pedido, mas deixa claro que vai ter um outro que você vai deixar para fazer um outro dia, né? Você pode dizer também assim, ó, não posso estar presente, mas eu posso indicar uma pessoa que poderia fazer isso. Isso também é bacana. Você ajuda a pessoa. Você pode pedir desculpas, falar, olha, desculpe, mas não posso. Sabe? Desculpe, mas não posso. E com os filhos também existem muitas maneiras. Você pode dizer, olha, eu sei que isto é importante para você, mas no momento a minha resposta sobre esse assunto é não. Eu entendo o seu desejo, mas a minha resposta é não. Eu tenho que ser clara para você. No momento, a minha resposta é não. Outro exemplo. Olha, me ajude a ser firme com você, porque eu entendo que é melhor para você que você não esteja presente neste lugar. E a minha resposta é não. Sempre há uma maneira de dizer um não, mas um não que não magoa, que não ofende. Não ofende na maneira que você colocou. Isso não quer dizer que a pessoa não vai chorar, que a pessoa não vai ficar abatida, certo? Por exemplo, num grupo, numa igreja, por exemplo, que você tem lá que, numa reunião, coloca algum tipo de assunto e nesta reunião você não está concordando com o que está sendo dito ali, mas você não acha uma maneira de se expor. Você pode dizer o seguinte, pede licença, né? Com licença, gostaria sobre este tema, eu gostaria de contar uma experiência de um outro lugar, ou gostaria de contar algo que eu vi em prática numa outra região, e lá tiveram esse resultado. O que vocês acham que talvez poderia acontecer aqui igual? Ou o que vocês entendem desta experiência que eu estou contando para vocês? E senta. Você levantou, você discordou, certo? Mas você não foi agressivo. Porque tem pessoas que são impulsivas e elas fazem assim. Levanta na reunião e fala, o que vocês estão falando aqui é tudo besteira. Eu não concordo com isso. Será que vocês não veem que isso não vai dar certo? É uma falta de inteligência. Vocês não veem que 1 mais 1 é 2? Isso não vai dar certo? Em tal lugar fizeram assim e quebraram a cara? A sua falta de educação, a sua falta de tato, faz com que as outras pessoas que até concordariam com você achem a sua maneira de se expor muito agressiva e não teve o resultado que era para ter, certo? Então, aprenda que nós temos que dizer um não, mas um não com elegância, um não com respeito, um não com gentileza, mas que vai ter algum resultado, às vezes, meio agressivo de alguém, pode acontecer. Mas você se preocupou na maneira que você falou. Quem está perto viu que você se preocupou, viu que você tentou fazer o melhor. Agora, o que não pode é os extremos. Ou seja, se calar, não falar, não participar, aceitar a tudo. Você vai ser infeliz no casamento, você vai ser infeliz no trabalho, você vai ser infeliz na sua comunidade. Você vai adoecer se você ficar de boca fechada. Só que se você também atacar o seu esposo nas falhas e nas fraquezas dele, se você atacar a sua esposa com agressividade, no ponto que você não concorda com ela, se você falar com agressividade para os seus superiores no trabalho,
ou na sua comunidade religiosa, aí você vai ter o resultado oposto daquilo que você esperava. Isso é ter inteligência emocional, isso é aprender a ser diplomático, isso é ter empatia, isso é ter inteligência emocional. É sobre isso que nós vamos falar no curso Construindo o Meu Caminho. Se você achou interessante esse tema que eu levantei aqui, se você achou que você está precisando de alguma maneira investir em você, invista em você. Se você não está podendo fazer um curso, não está podendo gastar, você pode aprender na internet com palestras, com lives igual essa aqui, seguir pessoas que têm um conteúdo muito bom. Você pode conversar com pessoas mais experientes. Agora, não se acomode aceitando que você é um louco, que as coisas têm que ser do seu jeito, que as coisas têm que ser da sua maneira. Se não for da sua maneira, não serve. Olha, nós precisamos ser flexíveis. Ser flexível não quer dizer que você vai mudar a sua essência. Não quer dizer que você vai concordar com tudo. Não quer dizer que você vai deixar as coisas de qualquer jeito. Não é isso. Você vai ser flexível para que as pessoas também possam te ouvir, para que as pessoas possam olhar para você. E aí as pessoas vão até pensar na possibilidade de mudar. Pensar até na possibilidade de concordar com você. Por quê? Você esperou o tempo da pessoa. Eu faço, às vezes, terapia de casal, já dei palestras para casais em alguns eventos, e é bom nessas palestras levar alguns mitos, alguns assuntos para abordagem, né? E um mito que no livro que eu li, de um trabalho de um doutor especialista em casamentos, eu achei interessante. Um mito que ele quebrou foi o seguinte, ele disse o seguinte, que discutir a relação todos os dias, sempre, não deixar nada para trás, é um mito de que isso vai fazer bem para o casamento. Por quê? Aí veio a explicação, eu achei meio estranho, mas depois veio a explicação. Se tudo quanto é situação, você querer tirar satisfação com a sua esposa, querer tirar satisfação com o seu marido, vai haver várias situações que vocês vão entrar em estresse, que vai ter conflitos, não vai chegar a uma solução e vai ter mágoas por alguns dias. E se você falar assim, olha, depois nós conversamos sobre isso, e você deixa para o outro dia, às vezes chega no outro dia, até você esqueceu, ela ou ele esqueceu também, não ficou magoado, não ficou dolorido, e a vida segue. Não estou dizendo de coisas gravíssimas, não estou dizendo de coisas que realmente não tem como não conversar, certo? Mas por coisas que você vê que naquele momento ali você não vai convencer ela, nem vai convencer ele, deixa para o outro dia. Não é fugir da briga, não é fugir do assunto, não é isto. É que se você brigar por esse ponto, amanhã vai ter outro ponto, depois de amanhã vai ter outro ponto, e a sua vida de casado vira uma vida de lutas e de briga e de competição. Eu estou certo, eu estou certa, eu estou certo, eu estou certa. Mas a ideia não é competir, é trabalhar juntos, certo? Então, é melhor deixar para outro dia e aí você conversa melhor. Aqui foi colocado assim, como resolver uma situação por incompatibilidade de gênero. Olha, esta história de incompatibilidade de gênero é muito complicada, dá uma outra live. Poderíamos até marcar uma outra live para um outro dia. Por quê? Quando eu falo compatibilidade de gênio, eu estou querendo dizer o seguinte, para viver comigo tem que ser igual eu. Eu só vou me dar bem com a pessoa que é igual eu. Então eu tenho que viver com uma pessoa igual a mim?
Você tem que viver com uma pessoa igualzinha a você? Será que tem lógica? Será que vai dar certo? Será que não é melhor você conviver com uma pessoa que tem alguma coisa diferente de você? Porque aquilo que você não tem, ela complementa? Às vezes você é calmo e ela é um pouquinho mais brava. Tem hora que tem que falar um pouquinho mais bravo, ela fala e você acompanha. Ou uma hora você tem que acalmar ela e ela te acompanha. Então, dá uma outra live. Mas incompatibilidade de gênio é uma coisa assim que nós precisamos trabalhar muito para ver o que tem por trás de tudo isso. E lembrando o seguinte, eu sou psicólogo, certo? Então eu falo a realidade. Às vezes, nós fazendo terapia por meses, nós mudamos completamente o olhar de uma pessoa e a vida dela muda muito, o casamento, o trabalho e a vida espiritual. Muda para melhor. Mas tem alguns casos que junto com o gênio tem uma parte orgânica, tem uma parte que falta alguma vitamina aqui no cérebro. Falta serotonina, dopamina, falta combustível para o carro. Ou seja, é uma Ferrari, é um carro lindo, mas está sem combustível. Às vezes, a atividade física vai ajudar nesse combustível, mudar os hábitos, mudar o pensamento vai ajudar. Mas às vezes a deficiência está tão grande que precisa também de uma medicação. Medicação, terapia, espiritualidade, mudança de comportamento, tudo junto. A maioria das incompatibilidades de gênios tem melhora com terapia. A maioria tem melhora. Mas isso aí nós precisamos conversar em outra live. E se gostou do assunto, gostou dos temas do autoconhecimento, se inscreva, participe do curso conosco, certo? Tem a opção de participar do curso com o grupo e tem a opção de fazer a mentoria, ou seja, fazer o curso de forma individual. Somente eu e você, durante 8 encontros de 1 hora, onde nós vamos trabalhar aquilo que está te incomodando, aquilo que está fazendo você sofrer. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, um bom número aqui acompanhando pelo horário. Eu sei que nesse horário tem muita gente fazendo live, mas nós estamos aqui, quase 40 pessoas do início ao fim. É uma maravilha, que Deus abençoe a todos. Esta live vai ficar gravada aqui no YouTube, no Instagram, e depois eu vou colocar ela também no YouTube. Vou postar lá também ainda hoje, certo? E sexta-feira, se você gostou da aula de hoje, você está convidado para sexta-feira nós estarmos juntos na aula de amor próprio e autoestima. Nós vamos entrar com ferramentas, com avaliações de como está o seu amor próprio, como está a sua autoestima. O curso ainda não iniciou as inscrições. Nós estamos passando a fase das 3 aulas grátis. Você pode entrar no grupo, coloca aí no final da live, curso. Coloca no final da live aí, coloca nos comentários depois, tá? Porque se você colocar agora vai sumir. Coloca lá, curso. E aí eu vou mandar para você o link para que você possa entrar no grupo de WhatsApp, onde vai ser colocado todas as informações sobre o curso, tá bom? E se você tiver alguma dúvida relacionada à parte das emoções, à parte de saúde emocional, saúde espiritual, pode mandar para mim mensagens que às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo. Acompanha minhas lives, acompanha as minhas aulas, sempre estarei colocando material no YouTube e no Instagram relacionado à saúde emocional, saúde espiritual, para autoconhecimento, autocuidado, para que possamos ter uma vida melhor, uma vida com mais paz, com mais alegria, porque nós podemos muito
se nós entendermos o seguinte: nós somos muitas vezes a causa de nossas doenças, mas também muitas vezes somos a solução. Eu gosto muito de uma frase aí de um escritor que eu sigo, e ele é corredor também, igual eu. Ele diz assim que toda alma doente necessita de um corpo são. Vou repetir. Toda alma doente necessita ter um corpo são. Então, precisa haver um equilíbrio entre alma, corpo alma, corpo e espírito. Ou seja, temos que manter-nos irrepreensíveis em alma, corpo e espírito. Não adianta eu tirar nota 10 na vida espiritual e tirar nota 2 em relacionamento com a minha esposa. Não adianta eu ter nota 10 no meu casamento, mas ter nota 0 na minha vida espiritual. E não adianta eu ter nota 10 na parte física, condicionamento físico, mas eu não ser um bom amigo, ter uma nota muito baixa no relacionamento com a minha família. O segredo é o equilíbrio. Esta que é a ideia, o equilíbrio. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. Nós precisamos estar equilibrados. Todos nós temos falhas, temos defeitos, temos pontos de melhoria. Ninguém sabe tudo, mas eu preciso perceber, vou mostrar o gráfico aqui para vocês de novo. Quando está muito absurdo, está muito faltando coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Não adianta eu ser um bom pregador e não viver o amor. Não adianta eu ser um excelente atleta, mas não ter amigos. Não adianta eu ter dinheiro e não ter mais nada. Às vezes a pessoa tem tudo menos o que é mais importante. Vou repetir. Não adianta você ter tudo, mas não ter o que é o mais importante. Ou seja, precisamos estar sempre olhando para as nossas prioridades e não inventar desculpas, tá? Eu vejo muito no consultório desculpas. Ah, mas eu estou trabalhando bastante, estou me dedicando, eu estou preparando a parte financeira da minha família. Mas o que os seus filhos, que a família quer, é a presença, não é presente. Certo? Não adianta ser um ministro religioso perfeito e em casa não conversar com a família. Não tem coerência. E isso, nessa análise aqui, nós vemos isso. E é sobre isso que nós vamos falar o tempo todo no curso Construindo o Meu Caminho. Qual as cidades que vocês estão falando? Coloca aí qual que é a cidade, nós estamos para encerrar. Daqui a pouco o Instagram vai avisar que vai me cortar. Mas antes que ele avisa, coloca aí que cidade está falando. A Lúcia Teixeira entrou agora, mas vai ficar gravado, hein, Lúcia? Assiste depois. Romilda Modas, fiz uma live já com a Romilda, preciso fazer novamente. Elisiane, Gêmeos Atleta, meu professor. Denise de Sarandi, Rondônia, olha, Marcelo de Rondônia, Apiaí. De onde você está falando? Coloca aí, pessoal, de onde que você está falando? Americana, Apiaí, Cristais, Boa Esperança. Placas, esse ano eu quero ir em Placas, lá no Pará. Encontrar meus amigos, Isaac, Heloísa, Leia, a mãe Ivonete. Bom, pessoal, Deus abençoe a todos. Agradeço por vocês estarem juntos nesta aula. E marca aí na agenda, sexta-feira, quero todos vocês juntos novamente e convida mais pessoas, tá bom? Vai ficar gravado. Beijo no coração. Que Deus nos abençoe. Grande abraço, beijo no coração.